Ao verme que primeiro roeu as frias carnes no meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Algum tempo hesitei se deveria abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se pôr em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro. Possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos! Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava. Uma chuvinha miúda, triste e constante e tão triste que levou um daqueles fiéis de última hora a intercalar essa engenhosa ideia ao discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza. As mais íntimas entranhas, tudo isto é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Então aí, a dedicatória inicial e o começo do primeiro capítulo do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, aí do nosso querido Machado de Assis. Nós estamos estudando, nós estudamos aí nas outras aulas um pouco de sua vida, de sua obra, as suas características principais, e agora vamos ver aí alguns romances mais detidamente, principalmente a trilogia, considerada grande trilogia machadiana, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Quincas Borba, tá certo? E o Dom Casmurro, ok? Então, nesses três aí, como eu já disse, está presente as características que nós vimos na aula anterior aí das obras de Machado de Assis. Nós temos um enredo não linear. É interessante ver neste início aqui, tá certo? Principalmente esse jogo que ele faz. Ele não é um autor defunto, tá? Ele não é um autor que morreu, um autor de um livro que morreu. Não, ele é um defunto autor, ou seja, ele está morto e agora no pós-morte, ele vai escrever este livro contando a história de sua vida, né? Então já começa aí a quebra também com as realidades do realismo, né? Que era para retratar a sociedade, o mais fiel à realidade possível e tudo mais. Então Machado é um realista? É. Esta obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, inicia no Brasil esta escola, inicia. Mas Machado, como eu falei nas outras aulas, a transcende. Ele cria um estilo próprio, é o estilo machadiano, tá certo? Por isso que é um autor tão estudado ainda hoje. Ele é um autor do século XIX, estamos no século XXI, e a sua obra aí permanece, certo? Então, as características presentes aí. Enredo não linear. Ele começa a contar ali, ó, o que é que eu vou contar? Vou contar a história pelo começo ou pelo fim? Aí ele diz, eu vou contar a história pelo dia de minha morte. Aí ele começa a contar o dia que ele morreu, tinha 64 anos, 11 amigos o acompanharam, teve alguém lá que fez um discurso para ele, né? Então é assim que começa, e também a dedicatória que ele começa, já presente aí seu humor ácido, né? Sua ironia corrosiva, né? Já que ele é um defunto, para quem diabo ele vai contar essa história? Já que ele está morto, ele vai dedicar a quem? Ele dedica ao verme que primeiro roeu as suas frias carnes, tá? Então, as carnes do cadáver ele vai estar dedicando ao verme que
roeu o corpo dele, né, quando ele estava lá no caixão apodrecendo. Então a ironia machadiana presente, e aí no começo deste genial romance, tá? É um realismo aí, né? Psicológico. Ele vai fazer uma profunda análise psicológica e psicanalítica dos personagens, vai entrar na mente aí do Brás Cubas, né, e dos demais personagens que existem nesta obra, né, e vai mostrar para nós todas as suas misérias, né, tudo aquilo que eles pensam, que eles fazem, o que está no mais profundo. É um estudo de personagem realmente que o Machado faz nesta obra e nas outras também, mas essa está aí presente também, ó. Metalinguagem, ele vai dialogar aqui com ele é um autor escrevendo, né, um morto escrevendo, tá? Ele está escrevendo, então ele vai falar sobre a arte de escrever e ele vai também, ó, ter esse diálogo aí com as tradições literárias. Olha, vejam aí que ele cita Moisés e o Pentateuco nesta parte, ou seja, ele cita a Bíblia. Machado de Assis era um profundo conhecedor da Bíblia, embora fosse ateu, ele conhecia profundamente aí as Sagradas Escrituras, tá certo? E vai usar muita referência bíblica nos seus romances, tá certo? Digressões, nós teremos aqui digressões que logo nesse primeiro capítulo tem uma digressão que ele vai lá refletir, filosofar aí sobre a caixa de Pandora, o início dos tempos e tudo mais, certo? Muito interessante aí já, isso aí que está presente na obra machadiana, principalmente nesse romance aí, né? Esse romance, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá certo? Uma das obras mais importantes da história da nossa literatura, tá? E da literatura ocidental como um todo, é uma grande obra realmente, tá certo? Então, vamos analisar aqui um pouco dessa obra, tá? Qual é a inovação que esse romance vai trazer, né? Além disso aí, né? Ele coloca aí o seu narrador como se morto, e se ele está morto, é o narrador primeiro, é um narrador de primeira pessoa, ele está contando a história. Então ele não é um narrador confiável, tá? Assim como em Dom Casmurro também, porque nós veremos a história pela ótica dele, então ele vai contar do jeito dele, né? As percepções dele, nós não temos o contato com os outros personagens aí, o que pensavam os outros personagens, para saber se o que ele está dizendo é realmente verdade. Então é um narrador dúbio, certo? O narrador defunto Brás Cubas, ele vai fazer o que no romance? Narrar sua autobiografia, sua vida, tá certo? Quem era Brás Cubas? Um filho da elite carioca do final do século XIX, que apesar de suas ambições aí, chega à conclusão de que não fez nada digno durante sua vida, tá? Então é carregado de um pessimismo, também outra característica presente, né, no Machado de Assis aí, os valores humanos relativizados, a questão nihilista, né, que não existe sobrenatural, não existe metafísica, a vida humana é apenas uma sucessão de desavenças, uma sucessão de acontecimentos trágicos, uma sucessão de coisas sem sentido. Não há sentido transcendental, metafísico na vida, segundo a visão machadiana, tá certo? Então, outro ponto aí interessante que existe no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, é que eles dedicam aí, né, a sua obra, essa parte que eu li para vocês aí, eles dedicam a sua obra, a chamada epígrafe, certo? Para o que será a temática. Essas dedicatórias, as epígrafes, já dá o tom do que é o livro. Então você já vê aqui nessa epígrafe, né? Qual é o tom? É o tom de um humor, né? É um tom de um sarcasmo presente, de uma ironia muito fina, certo? E de uma crítica aí, né, à sociedade e como um todo, tá certo? Então, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, eu vou dedicar essa saudosa lembrança, estas memórias póstumas, tá certo? Então, é um romance repleto de ironias, de metáforas, de eufemismo, figuras de linguagem muito utilizadas aí, tá certo? Ele consegue representar nessa obra o quê? O que vai acontecer nessa obra do Machado aí? Crítica social, principalmente a elite existente, a elite carioca, né? Ele faz uma radiografia do brasileiro do século XIX, que ainda, né, presente nos nossos dias, ok? Ele fez uma radiografia do brasileiro, ele conhecia muito bem o brasileiro, principalmente a elite carioca lá do século XIX, tá bom? Teve como característica a mudança do enredo linear, né, como eu já disse, com começo, meio e fim, ou seja, ele mescla aí, vai para frente, vai para trás no tempo, recorda de uma coisa que aconteceu lá, né, e tem tudo isso aí também, tá certo? É diferente dos padrões clássicos, ok? Outra coisa que a gente deve salientar na obra aí do Memórias Póstumas é que a obra termina com um capítulo que Brás Cubas resume tudo que foi negativo em sua vida,
O final do romance é totalmente pessimista. O último parágrafo, realmente, quando eu li pela primeira vez, me chocou-me, certo? Assim, porque termina sem esperanças, certo? Um desespero de que a raça humana é inútil e foi bom ele não ter tido filhos porque não passou a ninguém a herança da nossa miséria, tá certo? É muito interessante esse último capítulo aí, tá bom? Os personagens que compõem a obra são o quê? A elite brasileira, tá? E embora ele inclua também figuras de menor prestígio social, como Prudência, Dona Plasta, a prostituta Marcela e outros personagens, tá certo? Então, outra coisa, o que é o genial do romance? O Memórias Póstumas do Brás Cubas é uma história simples. É um morto contando a sua vida, que ele não fez nada de grandioso na vida. Era um preguiçoso, né? Formou-se daquele jeito, não fez nada de produtivo, né? Teve casos amorosos aí, teve uma relação extraconjugal e tudo mais, né? Mas o que é genial na obra de Machado e no Memórias é a forma como ele conta. Primeiro, ele traz aí este narrador, que é o quê? O defunto, né, o morto, contando a sua história. Então, se ele está morto, ele pode fazer o que ele quiser, certo? Ele não tem que se preocupar com amarras sociais, certo? Ele está em outro plano aí. Então, ele não liga para moralidades. Então, ele pode contar tudo sem piedade. Ele pode analisar as pessoas sem piedade, porque ninguém vai julgar ele. Ele já está morto, então eu estou morto, vou falar mesmo e acabou-se. Isso é a genialidade desse romance, certo? Dessa forma, seu desprendimento moral, bem como seu material, é revelado em seu discurso, sempre irônico, despreocupado. Ele está morto, então ele está contando a história da vida dele. Ele pode contar o que quiser, falar de quem quiser, achincalhar quem quiser. Ninguém mais vai poder fazer nada contra ele, porque ele já está morto. Então, é a maneira como se conta a história que torna ela genial, tá certo? Então, isso é um resumo muito breve do que é esta obra, né, de Machado de Assis, uma das mais importantes da história da literatura brasileira. No livro de vocês tem uma pequena análise sobre este romance, tá certo? Tem aí na página 27 do bloco do módulo 3, certo? Tem aí falando sobre Memórias Póstumas, tem uma síntese do enredo, tá? E tem falando alguma coisa aí também sobre né, o Machado, tá certo? O Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma análise desse romance aí. Então, o que é o romance? Quais são os personagens que habitam esse romance? O Brás Cubas, certo? Que é o protagonista e o autor, defunto autor da história. Tem a Vigília, que é a filha do conselheiro Dutra e que vai ser a grande amor da vida aí do Brás Cubas. Eles vão ter um caso extraconjugal, ela é casada, certo? Tem o conselheiro Dutra, que é o pai da Vigília. O Lobo Neves é um político que também é o esposo aí, o traído, certo? Da Vigília, tá? Tem a Sabina, a irmã do Brás Cubas, que é casada com o Cotrim, tá certo? O marido de Sabina, e tem o Iaiá Loló. Iaiá Loló é sobrinha de Cotrim e é uma pretendente a Brás Cubas, mas ele não quer, né? Ele quer a Vigília, certo? Ele ama a Vigília. Luiz Dutra é o primo da Vigília. Dona Plasta é a empregada de Vigília, que facilita aí os encontros amorosos entre Vigília e Brás Cubas, tá? E temos aqui um personagem muito importante, que é o Quincas, assim, ele aparece um pontual neste livro, certo? Mas é uma parte lá pontual do livro, porque ele é um amigo de infância de Machado de Assis, e ele reencontra ele muitos anos depois, né? Nas ruas, pedindo esmolas e tudo mais, tá certo? E ele é adepto de uma filosofia, o humanitismo, né? O humanitismo. Então ele vai aí fazer uma das famosas digressões do Machado de Assis, vai elaborar esta filosofia aí, este filósofo aí, que é o amigo de infância, que se torna mendigo aí do Brás Cubas. E esse personagem, Quincas Borbas, né? Que aparece aqui como coadjuvante, vai protagonizar o segundo grande romance de Machado de Assis, que é o Quincas Borba, né? Ele se tornará o personagem principal aí da obra Quincas Borba, né? O segundo grande romance aí da trilogia, da famosa trilogia machadiana, tá certo? Então, ele é um personagem que aparece aqui no Memórias Póstumas, mas ele
ganha um romance próprio com a sua história, a história desse filósofo aí, ao vencedor as batatas, né? Nós vamos ver nas próximas aulas. Marcela é a prostituta aí e a grande paixão da juventude de Brás Cubas, né? Ele se apaixona por ela muito espertona, vai enganando ele aí até que ele dá uma grande quantia de dinheiro a ela, né? E ele diz que ela amou ele até o dinheiro, né, que ele conseguiu dar para ela. Depois ele vai reencontrá-la no final, numa das cenas mais interessantes, que ele vai encontrar ela já velha, decrépita. Ele vai fazer uma análise sobre a decrepitude do ser humano, tá certo? Nós temos aí a Dona Eusébia, que é amiga do Brás Cubas, a Eugênia, a manquinha, né? Tão bonita, mas é manca. Por que manca se é bonita, né? E mais uma ironia aí do Machado de Assis. Ela era bonita, mas ela era manca. Então não dá para casar com ela. Ela é manca, ela é bonita, mas é manca. É manca. Por que é manca se ela é bonita? Certo? Então aí tem essa ironia, tem essa personagem aí também. E nós temos aqui o escravo Prudêncio. Tá? Aí uma das poucas que Machado de Assis é criticado, às vezes recebe umas críticas de porque ele era de cor negra, né? Não batia tanto quanto na escravidão, mas é mentira. Ele vai fazer, ele usa de ironia, ele pode não se declarar contra a escravidão, mas ele vai usar de ironia para cutucar aí os senhores de escravo, né? Ele também vai fazer uma análise aqui, porque Prudêncio é escravo de Brás Cubas que vivia o quê? Vivia apanhando, né, do pai do Brás Cubas aí, dos outros também. Então o Brás Cubas montava-se nele aí como um cavalo. Então todo esse problema aí. E engraçado é que o Prudêncio vai adquirir a liberdade e vai ter um empregado e vai reproduzir neste empregado, né, tudo o que ele fazia. Então ele era um escravo, era humilhado e tudo mais. Ele vai reproduzir neste empregado tudo que ele vivia. É muito interessante essa sacada do Machado aí, né? De como a gente pode reproduzir o mal que a gente sofre, tá certo? Então, basicamente é isso. Ele vai contar a história da vida dele. Ele não vai ter nada, ele vai ter esse amor aí pela vigília, né? Ele não vai conquistar nada, ele vai ser aí inculcado com a ideia de encontrar aí a forma de fazer um emplastro, certo? O projeto da vida dele é fazer um emplastro que cure as doenças, certo? Então ele gasta tudo que tem, ele fica aficionado nesta ideia e no fim termina na miséria, né? Não dá certo aí e fecha-se o romance aí com a recapitulação da vida dele e um dos finais mais pessimistas, né, da literatura aí, que é um dos mais famosos da nossa literatura, um clássico aí, né? Então, com este trechinho a gente encerra esta aula aí sobre o romance aí, Memórias Póstumas. Leiam no livro de vocês e procurem outras matérias aí, outras coisas, outros materiais na internet, tá certo? Então vamos lá. Este último capítulo é tudo de negativas. Aí ele resume a vida dele, certo? Não alcancei a celebridade do emplastro. Não fui ministro. Não fui califa. Não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra. E, consequentemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Genial, Machado de Assis. Então encerro aqui esta aula, tá? Essa videoaula, e leiam lá o livro e as outras coisas, né? Os outros materiais, os slides, enfim, estão postados na plataforma, certo? Então até a próxima.